Olá, queridos ouvintes do Pode Educar com IA, o podcast que, como uma sala de imprensa, após as palestras, traz uma conversa dos principais assuntos tratados no primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação, evento que ocorre entre os dias 16 a 18 de abril de 2024, no Colégio Militar de Brasília. Sejam bem-vindos! Este é o episódio referente ao primeiro dia do evento. Mergulharemos nos aspectos da tecnologia e da inteligência artificial e sua influência na educação e na relação com o ensino-aprendizagem, as potencialidades pedagógicas e os desafios inerentes ao seu uso. Eu sou Lucas Rocha, apresentador do podcast, jornalista do Departamento de Ciência e Tecnologia, o DCT. E eu sou a Raquel Timpone, jornalista e professora doutora do curso de Comunicação Social do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, também apresentadora deste podcast. Esse podcast é uma iniciativa da equipe organizadora do Colégio Militar de Brasília, que é um dos 14 estabelecimentos de ensino pertencentes ao Sistema Colégio Militar do Brasil, cujo órgão central é a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, a DEPA, pertencente ao Exército Brasileiro. O podcast também é uma parceria com o Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, referência na pós-formação em cursos de especialização de ensino e da comunicação social, e que atua na formação de militares para atuação em todo o ecossistema de ensino do Exército. Essa ação também tem como parceiro a Seção de Comunicação Social do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército na parte de cobertura do evento. 5G, CAS, Big Tech, Educação, Ensino, Letramento Digital, Ecossistema Escolar, Sistemas Inteligentes, Exército Brasileiro. Pode Educar com IA? O podcast do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação. Nesses 2 dias, vamos esclarecer como os temas de inteligência artificial e das metodologias ativas podem ser tratados e pensado para todo o sistema de ensino do Exército. A segurança, um planejamento da tecnologia que seja mais que uma ferramenta poderosa, mas que simbolize uma transformação educacional e a promoção da cidadania digital. Perpassaremos o universo da IA e da educação em um ponto que vem afetando e amedrontando quanto ao emprego da IAG, a importância de se fazer uma navegação segura e consciente e de sabermos como nossos dados podem ser usados neste ambiente para cibercrimes e no ensino. Neste sentido, é necessário adotar um ensino, uma conscientização do educando para um uso consciente e crítico. Para falar sobre o assunto, convidamos a Patrícia Peck, que além de ser referência no assunto, é pioneira a tratar dos temas de inteligência artificial e da segurança digital, muito antes de as ferramentas de IA serem comercializadas e de o ChatGPT ficar famoso nas plataformas digitais. Patrícia é palestrante do nosso evento, pós-doutora em Direito Internacional, com tese sobre Direito Internacional e Propriedade Intelectual aplicado à Inteligência Artificial, conselheira titular nomeada para o Conselho Nacional de Proteção dos Dados, semanalmente está em diversos fóruns e simpósios de instituições públicas, não é, Patrícia? E constantemente em contato com atividades de diversos países. Pesquisadora ativa no universo da inovação digital e da inteligência artificial generativa aplicada à educação e também o seu processo de segurança. O tema de hoje, a tecnologia e a aplicação da inteligência artificial na educação, gera muitas dúvidas, seja em suas potencialidades ou nas limitações e cuidados de seu uso. Então estamos prontos para explorar como a inovação da tecnologia pode transformar a experiência educacional, de modo a abordar os principais desafios, dilemas e cuidados necessários quanto à segurança do uso da inteligência artificial. Então a gente vai começar com a nossa jornada esclarecedora. Fiquem conosco. Então, Patrícia, a gente vê que nessa ótica, para falar sobre o assunto, nós trazemos a Patrícia, que
Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Lembrando que ela já publicou mais de 42 livros. Sim, Patrícia é uma referência no nosso país, coordena o Instituto PEC Educação, também um laboratório específico sobre desenvolvimento de robôs, mãe de vários robôs, né, Patrícia? Então seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Raquel. Obrigada, Rocha. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso esse momento aqui para compartilhar um pouco, não só de conhecimento, mas as nossas dúvidas, né? Estamos todos aprendendo esse tema. Isso aí. Começando a nossa conversa e indo direto ao ponto, em uma brincadeira já com o nome do nosso podcast, a gente pode educar e aprender com inteligência artificial? Uma outra pergunta já inserindo nessa. Estamos prontos para a introdução da inteligência artificial na educação e quais são os riscos com relação à segurança? Bem, Rocha, eu acredito, que sim, nós podemos educar usando inteligência artificial e acho até que ela vai ter 2 tipos de aplicação. Ela tem uma abordagem como ferramenta. Então, assim como utilizamos outras ferramentas para ensino-aprendizagem, vai ser mais uma para que a gente consiga aplicar aquela aula utilizando inteligência artificial para esse suporte. Mas a inteligência artificial também pode ter uma característica de ser integrada como parte da equipe. E aí essa integração social robótica é que eu acho que vai ser o nosso maior salto, que vai ser quando a gente olhar ao nosso redor e entender assim, como vamos lidar com novos códigos de conduta e comportamento na hora que a gente passa a ter uma sociedade de humanos, de pets, de robôs, né, as IAs, e isso tudo convivendo de uma forma harmoniosa, ética, segura, saudável, sustentável. Então, o lidar com ensinar valores, esses limites, que eu acredito que vai ser um grande papel, e aí voltamos de novo para a educação. Toda vez que nós temos alguma nova tecnologia que pode mudar a forma que as pessoas se comportam, logicamente a orientação é esperada por lideranças, sejam lideranças educacionais, lideranças sociais, lideranças políticas, lideranças religiosas, ou seja, você espera que a sociedade também faça ali um guidance, né? Faça um guia a conduzir a população inteira que quer também agir correto. A gente espera que o agir diferente no sentido de contrário ao que seria o recomendado é normalmente uma exceção, não é para ser a regra. E muitas pessoas ficam tristes quando elas ficam sabendo que, então era desse jeito? Era assim que eu devia ter feito? E eu vou dar só um exemplo rápido. Nós já estamos podendo usar a inteligência artificial como ferramenta, mas também como colaboradora em processos de cocriação. Então você tem hoje, até pensando em não só um jovem que está na sala de aula ou um professor que quer montar uma aula, você tem mercado de trabalho, você tem projetos com pouco orçamento, que eu vejo você de repente contratar ali toda uma equipe para fazer um cenário, para reproduzir fotos, imagens. Você quer poder ter o auxílio de uma IA generativa que possa gerar, um conteúdo ali a partir de toda uma interação humana robótica com um prompt, que seria ali aquela tela em que você está participando para um processo de criação. No final, como você cita? Fonte, autoria. Então, se a gente trabalhar isso desde um jovem, um professor, em qualquer época, se a gente estiver na escola, na universidade, numa dissertação, numa tese ou no mercado de trabalho, ninguém quer depois ser dito que não soube fazer uma citação correta, uma referência. Não estou nem dizendo se ficou bom ou ruim o resultado, Se a criação ficou primorosa, se ficou melhor se fosse 100% só humano, se a IA participou muito bem. Mas a partir do momento que eu fiz o uso daquilo, a gente não está naquela novidade da sociedade digital. Se a gente aprendeu a fazer citação usando Wikipédia, fazer citação de pesquisa de Google, de YouTube, de tudo isso, é claro que também tem que fazer citação quando usa IA generativa. Sim, e por ser um caminho novo e muitas vezes desconhecido, isso também traz riscos, porque os riscos ainda não são, digamos assim, totalmente conhecidos. Mas quais são os principais riscos que a senhora já coloca aqui pra gente? Estudando o assunto praticamente de recorte ali, eu comecei em 2014, então estou aí com mais ou menos
10 anos de pesquisa, né, até com um laboratório robótico, porque tem a ver com a minha tese de doutorado. E aí, olhando tudo isso, dá para botar em 4 principais pilares assim, de risco. Como uma IA precisa ser alimentada, e ela se alimenta principalmente com dados, com informação, que ela precisa aprender, né? Eu comparo muito uma IA, o processo dela de treinamento, como se estivesse criando ou treinando uma criança, um adolescente, num método de aprendizagem. Então, você tem que escolher bem aquele conteúdo, orientar, ter uma supervisão, ela precisa de feedback, ela precisa saber se ela acertou, se ela errou, ela vai aprimorando aquele resultado final. E algoritmos, eles têm essa capacidade e gostam, ficam espertinhos. Eles gostam de aprender, eles gostam de que você diga, você acertou, ou se ele não conseguir acertar, ele errar, ele fica assim, sabe? O que eu errei? O que é que eu tenho que aprender mais? Então ele vai buscar uma informação. E infelizmente, aí é um dos riscos que a gente já vai trabalhar, algumas dessas inteligências artificiais, talvez até espelhada em nós, humanos, porque somos criadores de criatura, e a criatura se espelha no criador, e o humano é imperfeito, ela pensa assim, será que eu digo que eu não sei? A maioria de nós, socialmente falando, às vezes até na família é orientado, às vezes até a falar uma mentirinha para agradar. Então a gente já tem IAs, algoritmos desses até de generativa, que quando não sabe uma coisa que você perguntou, ela inventa. Ela inventa. E aí é um problema. É um problemão. Porque se ela inventar e não te contar que aquilo não existe, que ela que inventou só para te agradar, para você não achar ruim, que ela não sabia aquilo que você perguntou, às vezes ela responder, isso eu não sei, vou pesquisar, preciso saber mais. Então assim, de novo, quem é que está orientando? Por isso que às vezes um problema, uma falha em aprendiz, é uma falha de aprendizado, é uma falha de tutoria, é uma falha de educador, quer dizer, a gente está nesse momento da concepção. Então, é um risco normalmente ali, num primeiro momento, que a gente vê, que eu gostaria de ampliá-lo. A gente fala em direitos autorais, mas eu acho que a gente tem riscos hoje em aprendizagem. E aí esse risco em aprendizagem pode desde dar um resultado que seria ou falso, ou mentiroso, ou fantasioso, que tem se chamado de alucinação, que pode chegar até numa fake news, a falta de uma citação de dar o crédito, de copiar alguma coisa que alguém já tinha dito, e aí por isso, naquele resultado final, não botar nem aspas, nem dizer fonte, nem nada, que aí vai ter um problema de riscos de direitos autorais, né, direitos de imagem. Então isso tudo eles têm colocado nesse guarda-chuva de propriedade intelectual, mas é tudo uma questão de falhas de aprendizagem, né? Existe um risco que é um risco de privacidade, por uma questão de que muitas dessas bases de dados vão alcançar dados pessoais sensíveis, e a gente tem uma regulamentação, mas não só isso, é aquilo que uma IA pode saber da nossa vida e que não devia sair contando, né? Então quando a gente fala de uma privacidade, parte também da gente. Também parte de nós, né? E aí então chega num risco de cibersegurança, né? E aí depois a gente vai desenvolver um pouco mais, porque pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro. Então ela tanto pode acabar vazando ou compartilhando algo que eu achei que só ela, ali na IA, naquele processo de utilização, eu precisaria alimentá-la com aquilo para ela me dar um resultado. Então mais ninguém iria saber aquele meu input de informação, porque já podia ser uma informação com alguma classificação, né, de sigilo, de confidencialidade, alguma restrição de acesso. Mesmo no ambiente de ensino, se eu quiser que uma IA me ajude até num plano de aula, pode ser que eu coloque informações que possam entregar alguma situação, até que possa ter um diagnóstico relacionado a um aluno ou um perfil de turma. Então, não gostaria que isso depois fosse exposto, né? Eu estou precisando de um apoio, um suporte, uma sugestão, mas para que fique ali no processo de criação, né? E aí, por último, acaba sendo toda uma categoria de riscos éticos. E eu acho até que esses deveriam ser os primeiros que a gente deveria considerar. Porque o risco ético, ele tem a ver com aquela premissa de que a IA precisa ser transparente, sempre se apresentar como um ente robótico, não fingir ser um humano e se apresentar como um humano.
porque ela não deveria ludibriar o humano fingindo ser alguém. Ela devia dizer que ela está agindo como uma pessoa, mas ela é uma inteligência artificial, até para a gente não perder o senso de realidade. E isso é muito perigoso para a sociedade, né? Então tem todo aí um guarda-chuva relacionado à ética, a valores, né? Que vai de falsa identidade e vai até questões de transparência e vai até aquela ideia de propósito e se ela deveria ou não ter um dever de denúncia, se ela fica sabendo que tem uma coisinha errada, ela deve chamar socorro, deve pedir socorro, ela deve alertar, porque dentro daqueles princípios das leis do Asimov de 1950, do livro dele, ele já dizia que se a IA tem que sempre proteger o humano, inclusive o humano do humano, se ela entender que existe risco no ambiente, a segurança vindo em primeiro lugar e a proteção do humano também, pode ser que ela tenha que contrariar seu dono e chamar socorro. Patrícia, nesse sentido, você vem trabalhando no Instituto PEC Educação com um projeto de cidadania digital. Né? Assim, que caminhos que você vem trazendo diante dessa perspectiva de tantos riscos e da necessidade da ética, né, para orientar o docente no processo de formação ali deste aluno, para que ele fique mais esperto neste sentido do processo educacional e também para que ele possa empregar o professor algo especificamente no seu projeto pedagógico. Em que sentido que você vem trabalhando no Instituto PEC para essa parte educacional voltada para uma formação de uma consciência de uma cidadania digital? Olha, Raquel, primeira coisa, a gente tem usado uma abordagem meio de laboratório. Ou seja, aplicar método científico, testes, que é método empírico, de pegar várias soluções distintas de IA, colocá-la em ambiente que está mais isolado, que você pode fazer medições e perguntar para vários algoritmos e robôs diferentes, mesmas perguntas, ver que resultado acontece. E aí, as próprias equipes lá do laboratório ficam muito surpresas ao perceber que quando você pergunta para uma IA qual é a sua data de nascimento, tem IA que vai dizer que ela não nasceu, que ela não tem como nascer, e tem IA que vai explicar que apesar dela não poder nascer, ela foi fabricada na data tal. Então, assim, é interessante ver como que alguns conceitos que são socialmente falando, já que a gente vai conviver com robôs e IAs, como que elas estão conseguindo entender a semântica e a interpretação desses conceitos, do que é nascer, quando você pergunta quem é sua mãe, quem é seu pai, se ela vai entender mãe como quem cria, se pai vai ser um conceito de quem a descobriu, a inventou. Então, algumas IAs associam paternidade, que nem patente, que eu tenho a paternidade, a propriedade, com a invenção, com o inventor. Então, quando você pergunta quem é seu pai, algumas dizem, eu não tenho árvore genealógica. Outras dizem, quem me inventou foi o cientista tal. Outras dizem, eu sou da empresa tal, tipo do fabricante tal. E aí, você para dizer, será que está correto ou não? Será que eu a corrijo para dizer, olha, seu inventor é esse, quer dizer, ou não é seu pai? Isso quer dizer porque elas estão em aprendizado. A mesma coisa no conceito de mãe, tá? Então, acho que o mais interessante numa provocação que a gente está formando hoje jovens para uma sociedade robótica é primeiro a experimentação, mas é uma experimentação controlada, supervisionada, que você possa realizar testes, que faça comparação, que você possa acompanhar a evolução, que você possa perceber se há ou não erro, distorção, como que a gente pode corrigir, porque isso também estimula no jovem um desejo de participar disso. De não parecer que uma IA, que nem um videogame, já vem pronto, acabado, fechado, já tá tudo certo, tudo fechado, tudo pronto. Não tá. E compreender com o uso como que daí vem os erros. Né? Exato, porque como não existe uma tecnologia neutra, depende de como nós usamos, e a inteligência artificial, ela tem essa maravilha, e eu acho que isso que é mais encantador, dela estar podendo aprender na convivência social. Então, ela teve uma aprendizagem com dados, ela tem uma aprendizagem dentro do primeiro código de desenvolvimento, de dev, mas depois ela tem capacidade de aprender com experiências, retroalimentar o código com esses feedbacks e fazer evolução. Então, é uma lógica invertida do que foi a indústria de software e aplicativos.
Software e aplicativo deteriora ao longo do tempo, a cada 6 meses vale menos. É pior até do que comprar um automóvel, que ainda tem uma durabilidade um pouquinho maior do ponto de vista de depreciação de bem. A inteligência artificial, por isso que está indo mais para patente, é uma das poucas coisas inventadas na indústria do software que passa a valorizar ao longo do tempo. Quanto mais madurinho, quanto mais tempo aquela IA convive socialmente falando dentro dessas interações, mais ela consegue valer. E até a minha tese de doutorado tem até uma equação para você calcular quanto vale um algoritmo inteligente. Então, assim, ele vai ficando melhor com o tempo, com a convivência, não depreciando no tempo. Então, a gente voltou a conseguir, numa indústria de tecnologia, a ter o tempo na equação favorável para valorizar a tecnologia por conta do aprendizado. Mas no outro lado, né, Patrícia, a gente vê que essas tecnologias também, elas atuam, há uma indústria também por trás que acaba atuando nessa questão das deepfakes e outros elementos. Então, como atuar diante destes outros atores que acabam imperando neste cenário ali e tentando buscar uma certa distorção ali do conteúdo? Raquel, eu acho que assim, primeiro, desde os anos 90, desde o www de Tim Berners-Lee, a gente não pode ter um comportamento muito inocente ou naive, no sentido de que não existe almoço grátis. Primeiro. Então, não existe uma solução gratuita, não tem nada de graça na internet. E hoje nós temos muito mais consciência de entender que nós estamos pagando com dados, por isso veio todas as regulamentações sobre proteção de dados pessoais e um cuidado que a gente tem que ter de ler termos de uso, o que está na licença. Então as pessoas saem baixando coisas sem saber qual é a regra do jogo. O termo de uso é um contrato, a licença é um contrato. Então, primeira coisa, eu vou aplicar aquilo num projeto pedagógico, em sala de aula, sou um educador, ou como pai e mãe, quero baixar no celular de um filho, num tablet. O que está escrito? O que está na caixinha? No manual de instrução? O que está no termo de uso? Como assim que você não leu e você é maior capaz alfabetizado? Né? Você é responsável. Aí, segunda coisa, que vai num debate hoje do que tinha que ser by design, ou seja, de fábrica, que a indústria tinha que trazer. Mas quase toda a tecnologia, desde de automóvel, avião, não nasce já com todos os requisitos de segurança de fábrica. Você começa a perceber quais são essas vulnerabilidades e aí, então, passa a se exigir que a indústria cumpra com isso. Então, por exemplo, hoje mesmo, qualquer coisa que conecte na internet está sujeito a sofrer uma invasão. Logo, uma IA, um algoritmo, também pode sofrer uma invasão. Então, assim, que risco que eu posso ter, né, de privacidade e de segurança se eu estiver usando uma inteligência artificial? Se eu colocá-la hoje, baixá-la no meu celular, ela vai também capturar outras coisas quando ela está no módulo hibernação? Adormecido? O que está escrito a partir disso? Porque nem sempre quer dizer, só porque eu não estou usando ela, que ela não está me usando. E aí que eu acredito que nós temos que exigir muito mais transparência, privacidade, segurança, tudo isso de fábrica, e por isso que, de novo, o uso desses recursos, quando, como laboratório, como experimentação, que você bota dentro de um equipamento que está mais isolado, segregado, e você faz testes, você está sob um ambiente de controle. Usar de qualquer jeito, puxadinho digital, puxadinho de IA, qualquer coisa assim, sempre vai ter risco. Um outro risco é relacionado ao data poisoning, que é o termo para envenenamento de dados. Explica pra gente e também explica pra gente como que a segurança e a inteligência militar podem atuar evitando esse tipo de contaminação de dados. Sabe, Rocha, eu adoro chamar por um nome de guerra, porque que nem PEC, né? Patrícia PEC, sou PEC, Lucas é Rocha. Tá ótimo. Então, isso eu aprendi há pouco tempo. Faço parte de um grupo que é da Holanda, de Amsterdã, que pesquisa muito essa questão de cibersegurança e inteligência artificial, inclusive o Instituto Alan Turing, que é do Reino Unido e que está publicando agora melhores práticas de cibersegurança com a inteligência artificial. Então, acho que uma outra dica já tem bastante documentação sendo compartilhada na própria internet de melhores práticas. Apesar de não ter saído leis em específico, melhores práticas têm sido escritas por expertos, por PhDs, reunindo vários países. Então, o data poisoning, que é o ataque de envenenamento de dados, ele tem de vários tipos,
Mas o mais simples de explicar para quem está nos vendo, nos ouvindo, imagine que a gente agora fosse querer fazer um processo de seleção. E a gente fosse usar qualquer uma dessas IAs hoje que estão sendo usadas por várias empresas que têm oferecido isso nas áreas de departamento pessoal para facilitar a triagem de currículo. E aí o que acontece? As quadrilhas hoje, que já estão muito avançadas, a Raquel fez um comentário que é verdade, às vezes enquanto a gente está tentando entender, aprender uma tecnologia, o gente já foi lá, já aprendeu, já está usando. E já está até usando contra nós. E aí, a deepfake, né, com a voz sintética, e aí por isso a gente tem que estimular nossos jovens, nossas equipes, a querer, por exemplo, se tem um antivírus, fazer o anti-IA, como é que eu identifico quando é uma IA e não é uma pessoa. Então acaba virando risco de um lado da moeda, do outro lado é oportunidade, né, pra gente se defender, né, o lado da defesa, é robôs contra robôs. A gente tem que usar a tecnologia para se defender. Daí vem a oportunidade nas próprias equipes do Exército e toda a visão que se tem, né, militar mesmo, de defesa, de engenharia, de tudo, de olhar isso e dizer, gente, como é que podem fazer um ataque tão simples e passar por tudo isso? Porque basta você botar um documento, seja o Word ou PDF, usando metadados, e se você botar um comando, choose me, as IAs são obedientes. Se ela no algoritmo não tiver nenhum comando de defesa dizendo if choose me, don't choose me, se você escrever choose me, ela choose me. Então, você fala, não acredito que é tão óbvio assim. E pronto. Entendi. E passa. E aí nisso você hoje tem infiltrados de quadrilha entrando em uma série de instituições, porque numa primeira triagem foi tirado como sendo a pessoa mais maravilhosa, que a IA ajudou já a escolher por causa do choose me. E claro que existem outras técnicas, que não é só a frase do choose me. Mas assim, a gente volta naquela visão do, sabe, a gente não pode fazer um site fácil de ataque de SQL injection, tá? Então, se a gente já sabe que é essa que é a forma, então o que eu posso já fazer para minha IA, ou para a IA que a gente queira usar, ou geral, não vir tão vulnerável? Porque eu também acho que o robozinho não ia gostar, assim, porque a pessoa já te dá um comando lá, é que nem esse nosso cachorro pegar e aparecer um bandido, e o bandido chamar ele e ir lá e beijar o bandido, ao invés dele defender você vai ficar super chateado, que ele vai lá e já gostou do bandido, basta chamar ele que ele vai com qualquer um, né? Então você precisa treinar, precisa orientar. A IA, ela de novo, nasce que nem uma criança, ela nasce ingênua, nasce naive. Então, essa malícia, entender essas técnicas de ataque e aí já rapidinho alimentá-la para que ela saiba se defender, como a gente faz até na família, na rua. O que está acontecendo? Ó, não cai nisso, não cai aquilo, tá? É igualzinho. Patrícia, em relação a essa questão do treinamento, na palestra você chegou a comentar sobre a questão do Brasil poder se tornar, liderar, enquanto na década de 2030, um potencial de desenvolvimento tecnológico com soluções com inteligência artificial. Mas exatamente qual seria um possível caminho para chegarmos neste ponto? Raquel, sabe que eu tenho também estudado, ouvido muito, participo de muitos eventos internacionais, seja de corpinho presente, seja via lives, né, que a gente vai para qualquer lugar do planeta. Ajudou bastante. Ajudou bastante, mas o que eu tenho visto? Toda a inteligência artificial, ela está precisando consumir diversidade. Quando a gente fala consumir diversidade e olha o planeta inteiro, qual é a terra da diversidade? Que local tem uma população com miscigenação, com mistura, com diversidade histórica, de dados, de rostos, de tudo, de comida, de culinária, de gostos, assim, se você olhar todos esses países e olhar o Brasil, nós temos na nossa, digamos, equação, né, tanto excelentes centros de pesquisa, capacidade de desenvolvimento tecnológico científico, mas acima de tudo uma diversidade social que é difícil de achar. Eu falo de terroir de gente. Sabe o terroir, que é importante para você poder ter uma boa safra de vinho, de grãos e tal? É um terroir que nós temos. Então, talvez a gente já tenha tido aí toda uma pujança do agro, né? E a gente pode ter uma pujança de um Brasil de IA devido a esse mesmo contexto. Exatamente. De conseguirmos interagir
com IAs, com algoritmos, usando essa nossa capacidade. O brasileiro é comunicativo, o brasileiro é early adopter de tecnologia, nós temos possibilidade de juntar isso com projetos sociais, de trazer pela LLM, que é o uso mais da linguagem falada, que é a grande tendência até para tudo que é smart city, smart hotel, smart tudo. Então, uma IA que não consiga entender como um humano fala, e um país tão populoso como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, nós somos um caldeirão para testar qualquer IA, seja ela fabricada aqui ou em qualquer lugar. Se ela dá certo aqui, ela dá certo em qualquer lugar. Se ela não dá certo aqui, não vai dar certo. Ela vai ser condenada no tribunal, seja por racismo, por viés, por alucinação, porque não adianta ela dar certo num pequeno país que todo mundo tem um determinado perfil. Não é assim que a IA vai funcionar e e não se considerar potencializar. enviesar. Ela tem que ter essa capacidade de ser formada a partir de um ambiente de diversidade. Eu acho que é aí que é a nossa grande vantagem competitiva. Nós temos um potencial enorme. Patrícia, agora, para quem está nos ouvindo e tem interesse em continuar aprendendo mais, em continuar sabendo mais sobre este assunto, existe algum projeto que vale a pena divulgar aqui neste espaço? Sim, nós temos até um site do Instituto, o IPCD, o Instituto PEC de Cidadania Digital, temos página de Instagram. Então, a gente está sempre publicando ali materiais. Recentemente a gente publicou um manifesto para orientar sobre o uso da IA na educação, com várias entidades de ensino. Agora nós estamos escrevendo junto com algumas entidades um guia de melhores práticas do uso ético e seguro da IA na educação, e também vamos publicar através do Instituto, porque a ideia é ser colaborativo, compartilhar esse conhecimento em rede com todo o setor, para que a gente possa fazer uso dessa IA da melhor forma possível e ganhar essa vantagem. Porque daqui a pouco 2030 está logo ali e a gente tem que poder estar na frente da corrida robótica. Patrícia, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no Pode Ensinar com IA, que é o podcast, que é uma sala de imprensa para trazer um pouco do que foi discutido ali, especificamente no primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação, e um evento promovido pelo Colégio Militar de Brasília. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigado. Obrigada. Então acompanhe o nosso podcast, que terá um resumo destes principais acontecimentos do evento, e acessem as nossas redes sociais. Até o próximo episódio. 5G, CAS, Big Tech, Educação, ensino, letramento digital, ecossistema escolar, sistemas inteligentes. Exército Brasileiro. Pode Educar com IA? O podcast do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação.